Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Magia do Bem. E hoje eu trouxe para vocês o nosso quadro Fique atento aos sinais, algo de errado pode estar acontecendo. Você pode ter doenças espirituais, tá? O que são doenças espirituais? Síndromes do pânico, ansiedade e depressão, doenças do século, tá? Por que elas são doenças espirituais? Eu vou falar para você um pouquinho sobre isso, tá bom? Se você sente dor de cabeça em excesso, mente confusa, age como se vivesse em uma novela, onde você já sabe tudo o que vai acontecer, age como se todo mundo fosse fazer o mal a você a qualquer instante. Ninguém é confiável para você, ninguém pode se aproximar de você que você já agride verbalmente para se autodefender, mesmo que a pessoa não fale nada. Se você chora sem motivo, por ter algum pensamento turbulento ou como se fosse vozes na sua cabeça falando para você que você é um monstro, que você fazia isso, que você fazia aquilo, que você merece isso, que você merece aquilo. Se você se sente perseguida por todos e só tem paz quando você está sozinha, se você tem a necessidade de estar com alguém, mas quando está, desconfia de tudo e de tudo que faz não tá bom para você e tudo que as pessoas falam para você acabam te magoando mesmo que elas não falem nada, tá bom? Então, se você tem aquele pânico, se alguém bate palma na tua porta, se alguém buzina na frente da sua casa e você tem crise de choro, falta de ar, cuidado. Você pode estar passando realmente por doenças espirituais causadas pelo cotidiano ou traumas de infância, tá? O que que acontece? Nós acumulamos muitas informações quando criança e isso nós levamos para a nossa vida. Não é uma coisa que só acontece na infância. Às vezes acontece durante a vida, né? Nós, às vezes, muitas mulheres apanham de marido, muitas mulheres passam por necessidade financeira, né? Acabam tendo que passar por traumas para conseguir forma de dinheiro, né? Alguns homens também, o homem também tem síndrome do pânico, tá? Algum trauma, algum acidente que possa ter acontecido, algum trauma de criança que possa ter acontecido, alguma falta de amor e estrutura familiar gera a ansiedade, crises de ansiedade, gera síndrome do pânico e gera depressão. A depressão é a doença do século. Quase todo mundo tem depressão, quase todo mundo tem síndrome do pânico e ansiedade. Tem algumas crianças que, pelos pais serem tão ansiosos, né, terem crises, as crianças já é gerada assim, acaba nascendo assim. Não é uma coisa que é geneticamente, é uma coisa espiritualmente. A pessoa não tem genética de ter crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O jovem, o adolescente, ele não tem ansiedade, síndrome do pânico ou depressão porque ele nasceu com isso, é uma doença para ele. Não deve ser tratado como uma doença porque não é doença de matéria, tá? Isso não é doença de matéria, é uma doença completamente espiritual. No mundo espiritual, tem como curar, tem como libertar tudo isso, essa estrutura, essa síndrome do pânico, né? A vida da pessoa hoje em dia está um pouco corrida demais, tudo é corrido demais. Cada minuto do seu tempo é precioso. Muita família deixando de dar atenção na hora que a pessoa quer falar, né? Muitas vezes a criança é pequena, não dá atenção na hora que a criança está querendo falar, a criança quer falar e tudo que ela fala é menosprezado. A criança é obrigada a fazer coisas, o jovem adolescente é obrigado a fazer coisas e as coisas vão torturando o psicológico da pessoa, entendeu? São traumas repentinos. De repente, a mulher até tal idade, ela não tinha nenhum tipo de trauma. De repente, ela foi abusada e ela passou a ter traumas. Então, já é um trauma que vai gerar aí a depressão, né? E a síndrome do pânico. Tem como tratar no mundo espiritual? Tem, através de velas de 7 dias,
para o anjo da guarda, é um tratamento espiritual. Para quem quiser saber do tratamento espiritual, tá? Dá uma chamadinha nos comentários, eu deixo o tratamento certinho num outro vídeo para vocês. Mas o tratamento espiritual é bem simples, tá? Não é uma coisa monstruosa, mas pode mudar muito a vida da pessoa. Eu mesmo já fiz várias vezes tratamento espiritual. Aqui a gente trabalha, né? O nosso cotidiano aqui no centro é trabalhar com tratamento espiritual para várias pessoas. Pessoas que chegam aqui com sintomas de ansiedade, crise, choro, grita, sapateia, tem pânico de tudo, até de você dar a mão para ela apertar, tá? Tem tudo isso e a gente consegue resolver, tá? Então, no mundo espiritual, tem tudo disso, né? A gente fere o outro, não é emocional. O emocional a pessoa esquece, tá? O emocional do ser humano, o cérebro, ele esquece quem fez mal, mas o psicológico, a estrutura espiritual da pessoa absorve aquela agressão, aquela palavra que não foi boa dita, né? Foi maldita aquela pessoa, aquela frase mal falada, aquele xingamento, aquela ofensa ou aquele ato de agressão que teve contra aquela pessoa, o espiritual não esquece. E esse espiritual trabalha na mente da pessoa, esse espiritual ruim que colocaram nela, trabalha na mente da pessoa no intuito de aniquilar ela. E ela adquire todos esses problemas de saúde emocional, tá? A coisa mais terrível do mundo, eu já passei por síndrome do pânico, por alguns traumas que eu tive, traumas que foram psicológicos, não foram físicos, que buzinava uma pessoa na frente da minha casa, eu trancava a casa inteira, eu chorava, porque eu tinha trauma de uma determinada pessoa, né? Eu não podia ver a pessoa na frente. Hoje, né, eu aprendi a lidar e percebi que eu preciso continuar lidando com tais pessoas, né? Então, quando a gente lida com tais pessoas, a gente tem que ter o espiritual equilibrado. E nada mais é que uma falta de equilíbrio espiritual. E quando nós começamos a ter traumas excessivos, a ouvir coisas em excesso que absorvemos e nos fazem mal, o nosso espiritual se abala com toda a certeza, né? E existem espíritos bons e espíritos ruins que nos rodeiam. Quando nós estamos abalados, os espíritos ruins, eles vêm sim, se aproximam da gente e eles começam a maquinar coisas na nossa mente. Então, a doença do século, o mal do século, essas doenças psicológicas e emocionais, elas não são tanto psicológicas e emocionais, elas são de estruturas espirituais. É onde você lança muitas coisas, informações e agressões em cima de um ser, né? Ou você só dá na orelha dele, né? Você só fala aquilo que te convém, você põe o ser humano para baixo, né? E você acaba contaminando o espiritual daquela pessoa. Tratamento, como eu falei, tratamento espiritual, nós trabalhamos como psicólogos aqui no centro, né? Nós ouvimos tudo que a pessoa tem para falar, desabafando, desengasgando o que ela tem para desengasgar e ela nos mostrando como que ela gostaria que fosse o mundo. Nós fazemos a ela um tratamento espiritual. Nós limpamos ela e ensinamos ela a se defender espiritualmente em casa de todas essas sensações ruins, tá? Então, o mal do século hoje é realmente o abalo espiritual, tá bom? Nós aqui trabalhamos como psicólogos, né, que nem eu falei. Nós do centro, nós temos o prazer em ajudar o próximo, né? E nós tentamos tirar as informações ruins que a sociedade, que a vida ou que a família colocou naquele ser, nós tiramos isso e tentamos colocar novas informações na pessoa, para que a pessoa possa evoluir. Então, em vez de você que está assistindo, se você tem esse hábito, né, de ofender, de magoar, ou se você já fez isso com alguma pessoa da sua família, com seu filho, com a sua filha, então você pode mudar. Sabe como que você muda a atitude, muda a estrutura espiritual do outro? Você muda pedindo perdão. Porque se todas as pessoas que fizessem mal
se desculpasse, né, já mudaria um pouco a estrutura espiritual do outro. Então, procurar averiguar antes de fazer, procurar saber se isso não vai gerar traumas no outro, tá? Se importar um pouco mais com a estrutura espiritual do outro e ficar atento aos sinais. Se você tem abalos emocionais, se você tem crises de choro, se você ouve vozes muitas vezes falando no seu ouvido que você não é nada, que você não é ninguém, você pode estar contaminado com essa síndrome do pânico que eles falam, né? Crise de ansiedade, que é essa doença espiritual que é o mal do século. E se você quiser ajuda, nós aqui estamos aqui para te orientar e para te ajudar, né? E eu acredito que todas as pessoas elas deveriam buscar ajuda espiritual, não só num centro. Tem vários templos, tem várias igrejas, você pode buscar ajuda espiritual e emocional em qualquer lugar desses, que com certeza você pode gastar com psicólogo, você vai tomar milhões de remédio, você pode gastar o quanto que você quiser, mas o espiritual, você só vai ter a cura do espiritual, a cura dessas doenças espirituais, somente em lugares que fazem curas espirituais, tá? Você pode, tem pessoas que eu vejo que tomam remédio para ansiedade anos, para síndrome do pânico, anos e anos, depressão. Você vai encher o seu corpo de calmante, contaminar sua carne. Aí sim você vai gerar uma doença para sua matéria, contaminando a sua carne com medicamentos, entupindo a sua carne de medicamentos, entendeu? Aí sim você vai desencadear uma doença, tá? Mas quando você cura o seu espiritual, em qualquer templo, seja no centro, seja numa igreja, quando você busca a cura espiritual, você consegue adquirir uma qualidade de vida muito boa para sua vida, sem dependências de medicamento, tá bom? E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, curta, compartilhe para que outras pessoas também possam ficar atento aos sinais. Tchau, tchau!